Paz e o amor de Deus, Pai, de Jesus, nosso mestre, irmão maior, estejam conosco hoje e sempre. Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 29, intitulada No Estudo da Salvação. E encontraremos em Mateus, melhor dizendo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, o seguinte ensinamento: E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. E Emmanuel, ele vem trazendo comentários para nós, orientações a respeito desse versículo. Então ele diz o seguinte, que a expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que se iam se salvar. Então vejamos que o texto apresenta para nós, entre aspas, não é? Que estavam se salvando ou que iam se salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos da conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante do sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho, conheceram sarcasmos e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Emmanuel. Vejamos esse título para nós, no estudo da salvação, o versículo e os comentários de Emmanuel a respeito desta situação, se assim podemos dizer. Sempre entendemos que salvar exige trabalho, exige esforço, exige querer, exige boa vontade. Mas só a boa vontade ela não basta. Há a necessidade da coragem. E esse processo de salvação é de dentro para fora. Temos aí Cristo, que nos demonstrou, exemplificou tudo que nós precisamos fazer para realmente conquistarmos o direito de estarmos junto daqueles outros que já estão à nossa frente, por esforço próprio, e assim adquirindo todo o processo de conhecimento através do estudo. Então vejamos que o estudo implica em dedicação, em sacrifício, cada vez mais se aperfeiçoando. Isto é, sair da superfície, sair da parte primária para ir para a parte adulta, o amadurecimento, o crescimento espiritual. Ir engatinhando, mas sabendo que esse processo não é eterno. E sim,
é cada vez mais juntar conhecimento para que esse universo ele possa cada vez mais se expandir, crescer e termos condições. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 8, nós encontraremos a seguinte colocação, que a seriedade do estudo está em sua continuidade. Então, vejamos que a seriedade do estudo está na continuidade. E nunca acharmos que já sabemos tudo, ou isso daí eu já fiz, isso daí eu já li, que dentro do contexto espírita, muitas vezes, nós encontramos, não é? Ou, se não somos nós, nesse contexto. Não preciso mais porque eu já fiz, porque eu já estudei. Só que o processo de estudo, ele não é estacionário, ele não para. A cada dia estamos aprendendo cada vez mais. E dentro desse contexto, vamos nos lembrar que a doutrina, o espiritismo, o próprio espírito, a própria natureza, é dinâmica e são dinâmicos. Sendo assim, não tem como ficar estacionado, ficar parado ou alegando que já aprendeu, que já se sabe e ponto final. Então, quando coloco esse título para nós no estudo da salvação, quer dizer que o que nós já adquirimos, ou quer dizer, ou uma das interpretações, o que nós já adquirimos é válido e nos dá condições para adquirir uma extensão para entendermos muito bem o que vem a ser salvar-se. Mesmo porque esse processo da salvação que traz a lição de hoje para nós é de dentro para fora, não é imposto, não se violenta consciências, mas espera-se da pessoa, do ser, que ele possa realmente entender o processo, a dinâmica, para que vá aos poucos e se aproximando daqueles outros que já estão à nossa frente há um bom tempo. Estudar. Estudar implica em sacrifício, como falamos, em disciplina, que foi recomendado a Chico Xavier por Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Termos horário marcado, sim. Termos dia, horário, boa vontade, bom ânimo. E, acima de tudo, buscarmos, através da prece, da oração, a iluminação, as inspirações necessárias dentro do que nós vamos estudar para podermos cada vez mais ir acrescentando, não diminuindo, mas acrescentando palavras, situações novas para nós. Lembrando aqui que realmente vamos dar um exemplo do médium, ou de dois médiums, entre um que tem a moral elevada e aquele outro, não é? Que é sabedor da doutrina. Mas esse que tem a moral elevada é a base, mas se encontra cru de conhecimento. Este outro médium, ele de ponta a ponta conhece palavras, frases, interpreta, orienta, esclarece, enfim, mas é orgulhoso, não é? Então, quando vem uma mensagem, quando os espíritos resolvem trazer uma mensagem, se utilizando de um desses dois, ele vai dar preferência para aquele da moral. Porém, as entidades, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque, embora moralmente seja evoluído, num sentido de palavras, de estudo, ainda está primário. Precisa crescer, precisa melhorar. Quando conseguir unir as duas situações, daí sim, o processo da salvação estará completo.
não só ter o conhecimento, mas também ter a parte da atitude, ter as ações, ter as atitudes, todas elevadas realmente para o progresso. Ele não só conhece, ele não só fala, ele não só direciona, mas ele também vivencia. E para que isso aconteça, para que ele possa crescer também na parte da moral, ele também precisa estar com os outros, não é se isolando por conta de orgulho, de vaidade, assim por diante. Sabemos muito bem que ajudar os outros é de fundamental importância. Mas quando ajudamos os outros com conhecimento de causa, sabendo o porquê e como devemos ajudar, aí estamos completos. Vamos estar, assim, recebendo da espiritualidade maior todo o amparo necessário, tanto na parte, vamos dizer, da humana, como na parte também de conhecimentos. Então, voltando a esses dois exemplos que nós falamos, daquele médium evoluído, no sentido de conhecimentos, porém orgulhoso, deixando de praticar, muitas vezes, e aquele outro médium, que na moral está elevadíssimo, mas primário nos conhecimentos, compete a ambos se completarem, um incentivando o outro, para que haja esse, vamos dizer assim, essa união completa. E é o que acontece conosco no nosso dia a dia, não é? É essa troca de conhecimentos, é essa troca de experiências que vai proporcionando nos salvarmos. E lembrando sempre, embora o processo de salvação ele seja individual, a pessoa ela precisa querer que é de dentro para fora, embora seja individual, nós precisamos dos outros, porque caso contrário, como é que vamos adquirir essa salvação, ter compreensão do que nós estudamos na teoria, se nós nos recusamos à convivência, não é só viver, é a convivência com os demais. E começando no lar, com os nossos familiares e aqueles, muitas vezes, um pouco mais difícil, não é? Então vejamos mais uma vez o versículo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Quer dizer o quê? Que já estavam no processo, estavam andando, que já aceitaram, que receberam, e assim vivenciando esses ensinamentos. Não quer dizer que eles já estavam salvos, mas já estavam no caminho. E mais ainda, quando mostra para nós, não é? Que muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. E não é isso. Porque conforme nós vamos entendendo esse processo da salvação, através do estudo constante, sério e assim por diante, nós não vamos querer ficar acomodados. Mesmo porque é uma característica dos espíritos de alta hierarquia. Não é ficar acomodados, esperando ou ouvindo outros tocarem a harpa para eles. Não. Eles vão se sentir felizes, vão sentir prazer, aliás, sentem-se felizes, não é? Sentem prazer em poderem ser úteis aos outros que ainda não despertaram para o real sentido do que vem a ser se salvar. E para que esse processo e essa compreensão de salvação possa ser compreendido, a pessoa, o ser, precisa ir se libertando de muitas situações que o impede de assim entender e vivenciar também tudo que está aí para nós, que Deus, nosso Pai, proporciona, não é? Então, não é pelo simples fato, eu quero me modificar de vida. Deus sabe que eu quero. Tá bom. Deus sabe que você quer. Deus sabe que nós queremos. Mas e a nossa parte? É como se aquela pessoa que bebe, que fuma, que tem vícios, não é?
Ela roga a Deus constantemente, me ajude para que eu possa superar o vício do fumo, do álcool, assim por diante. É possível, ele pode pedir isso através da prece, sim, pode. Mas ele será um pouco entendido como hipócrita se ele pede, mas ele não se esforça. Quando pede a Deus para que o ajude, Deus vai conceder, vai encaminhar, vai direcionar pessoas bem intencionadas, não é? Cursos, sessões, palestras, para que ele possa se despertar. É dessa forma que Deus vai estar ajudando, não é? Agora, achar que vai acontecer de um milagre, não, não é dessa forma. É passar a incumbência para Deus, sendo que a responsabilidade é dele. Então, nós precisamos exatamente compreender também o exemplo, lá estamos num barco, daí alguém está lá se afogando. O que a gente vai fazer? Eu não sei nadar, o outro também não sabe nadar, e também nem tem condições, então vamos jogar a boia. A pessoa, ela está tão desesperada que ela não quer, mas para ela poder se salvar, primeiro ela precisa se manter calma. E é esse o trabalho daqueles que estão no barco que vão fazer. Se acalma, respira, procura, enfim, procura se manter calmo. Pegue a boia e faça um bom uso. Se ela se recusar a pegar a boia e achar e ficar pedindo para que alguém dê a mão, isso não será e não terá coerência. Por quê? Porque no desespero, ele vai puxar a outra pessoa para dentro do rio, da água, não é? Do mar. E aí serão ambas que estarão em perigo. Então, o que nós estamos querendo com essa colocação? Não é? O que nós estamos querendo dizer? É que para nós podermos servir, não é? Até mesmo Jesus, para que ele possa realmente nos salvar, há necessidade de nós querermos sermos salvos e entendermos como é que vai chegar para nós esse processo de salvação. Dentro de tudo isso que nós estamos falando, está havendo aí esse estudo de tudo o que nós precisamos para sair da situação difícil, da situação ou de pessoas que ainda se tornam difíceis dentro do contexto. Diante de um perigo, diante de uma pessoa que está armada, muitas vezes, e nós estamos ali e nós rogamos a Deus para sermos salvos, não é? Então, ali nós não temos muita coisa a fazer. Esperamos pelo auxílio de Deus, nosso Pai. Se nós estivermos dentro do processo da lei de ação e reação, nós estivermos quite com aquele ser que está ali querendo tirar a nossa vida, não fizemos nada para aquele ser em outras existências, está tudo. E nessa existência, talvez nós nem estejamos quite, mas nessa existência, até o momento dessa situação, nós levamos uma vida digna, então vamos procurar entender o processo que talvez Deus, através da espiritualidade maior, possa arranjar um meio de realmente nos salvar dessa, ou salvar aquele ser dessa situação. Mas, de outros modos, dentro do contexto da lição, é realmente nós precisamos fazer a nossa parte para realmente entendermos. E o que nós precisamos estudar para que nós possamos nos salvar? Qual é o conteúdo? Qual é a lição? Está aí no nosso dia a dia. Essa atual reencarnação, somos alunos repetentes, com o mesmo conteúdo, corpo diferente, talvez o cenário diferente, mas o conteúdo é o mesmo. É aprender a perdoar, aprender a amar, aprender a respeitar o outro, aprender que nada neste mundo, materialmente falando, nos pertence. Vamos retornar e ficará tudo aqui. Então, não há motivos para guerras, não há motivo para o egoísmo, não há motivo para querer enganar, ludibriar a quem quer que seja, porque não nos pertence. Agora sim, se nós estamos fazendo um bom uso, uma boa administração
dentro desse processo todo, estamos estudando, estamos nos aperfeiçoando cada vez mais nessa grande escola planeta Terra, onde nós somos esses alunos, temos aí como mestre para a nossa alma, para o crescimento espiritual, não é? Jesus, através dos seus ensinamentos, muitos livros idôneos da doutrina espírita, mensagens, tanto na parte doutrinária como na parte de palestra, de mensagens de cunho moral, não é? Romances idôneos, e tirando esse contexto, ou acrescentando, não é? Esse contexto dos estudos, vamos para a nossa vida no nosso dia a dia. Um funcionário que quer ser promovido, que quer mudar de função, quer ganhar um pouco mais, ele precisa se aperfeiçoar. Ele vai estudar. Ele vai precisar estudar para poder chegar no seu objetivo. Nesse processo do estudo, haverá sacrifícios. Ele precisa entender isso. Se matricular na faculdade, pelo simples fato de estar matriculado, já está bom? Não está, não. Leva os estudos na barriga, de qualquer jeito, de qualquer forma, não é? Pode até receber o diploma no final. Mas quem vai dizer se será um bom profissional será a prática. É essa prática que vai demonstrar se ele aprendeu ou não. Se ele vai conseguir se salvar nesse local de trabalho, como? Através do estudo, se ele assim, se houve a aplicação necessária. Daí ele será conhecedor. Caso contrário, vai estar sempre reclamando a Deus, vai estar sempre reclamando da vida, mas que não depende dos outros. Muitas vezes depende muito mais dele do que necessariamente de outras pessoas. E Emmanuel continua dizendo para nós: designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Uma outra coisa que nós não queremos, não é? A pessoa ela quer fugir da dor, mas tem dores que não tem como. O processo é inevitável. Então, todos aqueles que cresceram junto, que foram junto com Jesus, não é? Que aceitaram Jesus, que aprenderam com Jesus, todos eles passaram pelo processo dolorido. Seja a dor física, aqueles que foram mortos, homens, mulheres, crianças, entregues às feras nas arenas, não é? Outros que aprenderam de forma prazerosamente, porque se sentiram alimentados, a alma estava alimentada. Mas, gente, nós precisamos compreender algo, que no processo de estudo, nós precisamos estar abertos. Se nós não estivermos abertos, se nós estivermos com si, porém, talvez, eu acho que não vai dar certo, será? Mas não deu certo para fulano, ou quando a gente fala para a pessoa, né? Eu tentei, mas não dei, mas não deu certo. Você está, eu acho que também não vai dar, não. Então, nós precisamos ficar livres de tudo isso. Nós precisamos nos libertar de tudo isso para que nós possamos compreender, não é? E realmente crescer nesse processo aí de realmente fazermos a nossa parte. Encontram, ou melhor dizendo, encontraram no excelso amigo não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também um mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. Estão observando, observemos que realmente, e vamos casar com o que nós trouxemos do Livro dos Espíritos, e mais uma vez lembrando, não é? Que o que realmente demonstra um estudo sério é a sua continuidade. Que possamos realmente estar cientes disso no nosso dia a dia e observarmos o que nós já somos hoje, o que nós já conquistamos, quantas situações que nós já ficamos libertos,
que nós já conseguimos nos salvar por conta que nós nos abrimos. Alguns de nós, até chegar o despertamento, sofremos, passamos pelo processo dolorido, mas depois, como diz o dito popular, que a ficha caiu, opa, não é por este caminho que eu tenho que ir, é por este. É por este caminho que a doutrina que Jesus está mostrando. É silenciando, mas como diz Madre Teresa de Calcutá, o silêncio seguido da prece, nos acalmando, nos tranquilizando, não é? Para que nós possamos compreender. E Emmanuel finaliza dizendo, consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então, que possamos realmente entender todo esse processo e nos lembrarmos de algo muito importante, que ainda muitos de nós pensamos, só não falamos, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, tudo que eu fizer, tudo que nós fizermos, já está kit, já está tudo ok. Não está, não. Não está, não. Jesus fez a parte dele e nos mostrou, deu exemplo. Agora nós precisamos entender que o processo da nossa salvação é trabalho, é luta conosco e servir de exemplo para aqueles outros que estão junto conosco. Então, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, que possamos sempre, através do Pai, do Filho, Jesus, que é o Verbo encarnado, possamos realmente encontrar esse respaldo, esse exemplo para a nossa salvação constantemente no nosso dia a dia. Muita paz a todos.